E olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E não é novidade pra ninguém que o mar é uma das coisas mais perturbadoras presentes no nosso planeta. E isso se dá ao fato de que, se compararmos com o planeta em geral, o mar só foi explorado de forma detalhada em apenas 5 a 10% de seu todo. O que é muito pouco se a gente comparar com as demais coisas. E bom, hoje a gente vai adentrar um pouco nisso. E vale citar que eu só tô fazendo esse vídeo como um adicional aqui no canal, pois eu vi no canal do meu mano Sedman, e isso acabou me dando gatilhos, e me lembrou do quão fascinante pode ser algo tão simples, isso se olharmos com um outro olhar. E bom, é pensando nisso que eu quero falar um pouco sobre as perturbadoras criaturas que supostamente habitam ou habitaram o nosso extenso oceano. E para isso, eu vou estar falando tanto de criaturas mitológicas, folclóricas e até seres pré-históricos. E algumas, até criaturas fictícias também, que é bem interessante. Mas é óbvio que cada uma tem suas peculiaridades, afinidades e suas histórias. Mas sem muito mais enrolar, vamos então dar um início a isso. As sereias, também conhecidas como sirena ou sirenes, são figuras míticas associadas ao mar, com raízes em várias culturas, que personificaram os perigos do oceano. Suas origens remontam à Grécia Antiga, onde eram descritas como mulheres-pássaros, filha do deus Rio, e eram conhecidas por causar naufrágios ao encantar marinheiros com a sua voz. E ao longo do tempo, essa imagem evoluiu, especialmente na Idade Média, transformando essas mulheres em metade peixe e metade humano, representando o mistério e a sedução do mar. Elas eram figuras complexas, muitas vezes retratadas como perigosas, atraindo os homens até a morte com as suas melodias hipnotizantes. A mitologia grega também associava as sereias a lendas como a de Odisseu, que em sua jornada escapou das sereias ao tampar os ouvidos de seus marinheiros e se amarrar ao mastro de seu navio, evitando se aproximar delas. Essas criaturas eram vistas como muito belas, com cantos irresistíveis, e muitas vezes habitavam ilhas isoladas, como aquelas entre Capri e a costa italiana. E além de sua aparência encantadora, algumas sereias eram descritas como possuidoras de habilidades místicas, como o controle mental ou a capacidade de seduzir as pessoas com as suas vozes únicas. O Cameróceras foi um gênero de molusco cefalópode que viveu no período Ordoviciano, entre 470 e 460 milhões de anos atrás. Eram gigantes predadores que podiam atingir até 9 metros de comprimento, possuíam uma concha em formato de cone e até 17 tentáculos, assemelhando-se a uma espécie de lula. No entanto, a sua concha o diferenciava de outros cefalópodes. Com um corpo imenso, o Cameróceras era o maior predador de sua época, embora fosse frequentemente confundido com outros gêneros menores devido à sua semelhança na forma de sua concha. O Cameróceras possuía olhos primitivos, sugerindo que ele vivia em águas profundas e escuras, onde a luz era supostamente escassa. Seus olhos, adaptados a ambientes com pouca luminosidade, não suportariam a luz intensa das águas rasas, e isso reforça a ideia de que ele habitava ambientes profundos. Como um predador, ele se alimentava de trilobites, como o açufos e escorpiões marinhos, e a combinação de seu tamanho e habilidade de caça o tornava uma das criaturas mais perigosas de seu tempo, e ele era responsável pela maior parte da carnificina de sua época. O Helicoprion foi um peixe cartilaginoso primitivo que habitou os oceanos durante o período Carbonífero tárdio até o início da Era Triássico, entre 310 e 199 milhões de anos atrás. Esse gênero de peixe, semelhante a tubarões modernos, é mais famoso por seus dentes dispostos e uma estrutura única, conhecida como espiral de dentes, que lembrava uma espécie de serra circular. A espiral era formada por dentes substituídos continuamente à medida que o animal crescia, empurrando os dentes mais antigos para o centro do espiral.
Os fósseis encontrados são principalmente dentes com algumas reconstruções, sugerindo que a espiral ficava na parte frontal da mandíbula. No entanto, essa posição poderia ter gerado atrito e turbulência, o que prejudicava a eficiência do peixe enquanto nadava e alertaria suas presas. Outras reconstruções, como a do Instituto Smithsonian, sugerem que a espiral ficava na parte inferior da boca, o que poderia ser mais adequado para caçar presas menores. O Helicoprion era carnívoro e provavelmente se alimentava de presas como amonites, usando seus dentes para quebrar as conchas. A extinção do Helicoprion ocorreu no início da Era Trácico, por volta de 225 milhões de anos atrás. Sua adaptação ao ambiente aquático pode ter ajudado a sobrevivência à extinção do período Permiano-Trácico, e o fóssil de seus dentes foram encontrados em diversas regiões dos Estados Unidos, como no leste de Idaho, norte de Utah e Wyoming, e a forma e a função de sua mandíbula, no entanto, continua a ser uma espécie de objeto de especulação entre os cientistas atuais. O Umibozu é uma figura mítica do folclore japonês, descrito como um ser gigante humanoide que habita os mares. Sua aparência é muitas vezes representada como um monstro negro, possivelmente com características de um sacerdote, devido ao significado de seu nome, que pode ser traduzido como sacerdote do mar, e ele é um yokai associado ao espírito do mar, frequentemente surgindo de mares calmos, que rapidamente se tornam turbulentos e perigosos. Segundo a lenda, o Umibozu quebra os navios e exige algo parecido com baldes e barris dos marinheiros, afogando-os em seguida. A única maneira de escapar do Umibozu seria entregar a ele um barril sem fundo, o que o deixaria confuso e permitiria que os marinheiros então escapassem. Embora sua origem seja desconhecida, algumas teorias afirmam que o Umibozu é o espírito de sacerdotes que foram mortos e jogados no mar. Seus corpos então, sem descanso, se transformaram em sombras ameaçadoras que vingam a sua morte e assombram aqueles que navegam pelos mares. A Hidra de Lerne é um monstro da mitologia grega e era conhecida como a filha de Tifão e de Equidna, e habitava um pântano próximo ao lago de Lerne, em algum lugar na Argólida. A criatura é uma espécie de corpo de dragão de 9 cabeças que se parecia com um tipo de serpente. Segundo a lenda, seu hálito era venenoso e matava qualquer um que tentasse se aproximar demais dela, e sua cabeça se regenerava a cada corte. Porém, a cada cabeça cortada era multiplicada, deixando a criatura ainda mais forte. A Hidra era uma criatura praticamente mortal e todos tinham medo dela. Porém, segundo a história, a Hidra foi derrotada por Hércules e seu sobrinho Lolau, que juntos incendiaram a cabeça da Hidra, impedindo-a de se regenerar e, eventualmente, levando ao fim dessa criatura. O Dagon é uma divindade que surge no universo criado por H.P. Lovecraft, inspirado no Antigo Testamento de um deus semita com o mesmo nome. Ele é associado à fertilidade e à abundância, especialmente na pesca, e essa divindade e seus templos são mencionados no Antigo Testamento, com maior destaque na destruição do templo de Dagon por Sansão. E esse suposto templo ficava sob o mar, onde era, digamos que, o habitat natural dessa criatura. E na história de H.P. Lovecraft, Dagon ganhou uma nova interpretação nos contos, onde ele é retratado como uma entidade cósmica ameaçadora que supostamente serve o Cthulhu Mythos. O Cthulhu é uma das figuras mais icônicas do universo criado por H.P. Lovecraft, sendo introduzido em seu conto O Chamado do Cthulhu, publicado em 1928. Segundo a história, o Cthulhu é um grande ancião e uma entidade cósmica de vasto poder e incompreensão, e se tornou a figura central do Cthulhu Mythos. Lovecraft o descreveu como uma espécie de monstruosidade gigantesca, com uma cabeça de polvo, uma massa de tentáculos, corpo escamoso, asas rudimentares e características
vagamente antropomórficas. No conto, a figura do Cthulhu é uma estátua encontrada em um templo com características estranhas e digamos que bizarras, com uma mistura de um polvo, um dragão e uma caricatura humana. E em determinado momento, é revelado que o Cthulhu está supostamente aprisionado no fundo dos mares, em algum lugar, na cidade de R'lyeh. O monstro do Lago Ness, também conhecido como Nessie, é um dos grandes mistérios não resolvidos dos mares da Escócia, mais especificamente o Lago Ness. E de acordo com os testemunhos, ele é uma criatura aquática de grandes proporções, muitas vezes descrito como uma espécie de réptil marinho, e que muitos o comparam com uma figura de dinossauro da era do Cretaceio. A descrição mais comum de Nessie é de um animal com pescoço longo, com um corpo robusto e uma cabeça pequena, semelhante a um plesiosauro. Porém, apesar da semelhança absurda, os cientistas citam que seria impossível uma única criatura de uma espécie sobreviver por tanto tempo. Mas a realidade é que, por mais que os cientistas contradigam sobre isso, algo realmente se esconde nos fundos do Lago Ness. O Bloop é uma criatura misteriosa, conhecida por um som subaquático de frequências ultrabaixas, detectado no Oceano Pacífico. A sua origem é de um grande enigma e quase que desconhecida. Algumas pessoas sugerem que esse suposto som pode vir de um iceberg, porém outras pessoas preferem acreditar que o som é gerado por um ser marinho supostamente desconhecido, e com base nas teorias que consideram o Bloop uma criatura marinha, ele é descrito como um monstro marinho de tamanho imenso, possivelmente maior do que uma baleia azul, e seu som sugere que ele possui uma força e energia extremamente poderosas, podendo gerar destruição em grande escala, com a capacidade de produzir até 1344,8 megajoules de energia. Sua durabilidade é comparável a estruturas extremamente reforçadas, como a de grandes embarcações. Além disso, o Bloop tem a habilidade de respirar debaixo da água e manipular o som, criando os sons característicos de Bloop, que o tornaram um ser único e o motivo de sua suposta aparição e fama.